Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Suprema Majestade, ouvindo a sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e todas as ações que farei durante esse dia. Vamos meditar no Livro do Céu, com os escritos de Jesus, a mística Luísa Picarreta. A meditação do dia 1º de outubro de 1899, isso mesmo. Com o título: Jesus fala amargamente dos abusos dos sacramentos. Naquela manhã, ele continuou se mostrando em silêncio, mas em um aspecto muito angustiado. O amável Jesus manteve uma grossa coroa de espinhos presa na cabeça. Senti meus poderes internos em silêncio e não ousei dizer uma única palavra, só que vendo que ele sofria muito em sua cabeça, estendi minhas mãos e lentamente tirei sua coroa, mas que espasmos amargos ele sofreu. Como as feridas se alargaram e o sangue fluiu em correntes, para dizer a verdade, foi algo que atormentou a alma. Depois de removê-lo, coloquei-o na minha cabeça. E ele próprio ajudou a fazê-lo penetrar nela. Mas tudo foi silêncio dos dois lados. Mas qual foi a minha maravilha? Que depois de um tempo eu olhei para ele novamente e outra coroa. Como as ofensas que eles estavam fazendo, eles estavam colocando na cabeça de Jesus. Então aqui, meus irmãos, Jesus estava com uma coroa de espinhos na cabeça. Luísa, vendo, teve piedade dele. O que ela fez? Ela tirou a coroa da cabeça de Jesus e encravou na sua cabeça, na intenção de reparar, Quando Jesus estava passando por um grande sofrimento, ela ficava muito triste. Ao mesmo tempo, ela queria que ele ficasse alegre. E para que aliviasse as suas dores, ela se entregava como vítima em ato de reparação, em querer sofrer para reparar Jesus, para reparar os pecados do mundo inteiro. As coroas de espinhos que são cravadas na cabeça de Jesus são os nossos pecados, as nossas falhas, a desobediência, o nosso querer humano. E isso faz com que se transforme em uma grande coroa de espinhos e crava na cabeça de Jesus. E ele sofre por isso. A Luísa, quando viu essa coroa, para compartilhar esse sofrimento, essa amarga dor, ela pegou essa coroa e colocou na cabeça. Mas depois ela espantou, porque depois ela viu outra coroa, como diz aqui, na cabeça de Jesus, outra coroa de espinhos. Das ofensas, que o ser humano fazem, nos pecados, e com isso Jesus sofre, renova novamente a sua paixão. Nós sabemos que na paixão de Jesus Cristo, a coroa de espinhos, os soldados, eles cravaram aquela coroa, de espinhos agudos na cabeça de Jesus e ficaram zombando dele, Ficava zombando, tirando sarro de Jesus. Cada vez mais ele se acorchava aqueles espinhos penetrando na cabeça de Jesus, aquele sangue escorrendo sobre o rosto dele.
E Ele suportando tudo aquilo por amor a cada um de nós, né? Para quê? Para nos dar a salvação, para nos abrir o céu, né? E muitas das vezes nós não agradecemos pela nossa ingratidão. E a Luísa, ela sempre queria sofrer alguma coisa para não ver Jesus triste, né? Ela queria se entregar cada vez mais para querer reparar Jesus. Ó traição humana, diz ela. Ó incomparável paciência de Jesus. Quão grande você é. E Jesus ficou calado e quase não os olhou, para não saber quem eram seus ofensores. Então novamente eu o tirei e todos os poderes internos, despertando para ter na compaixão. Disse-lhe: meu bem, minha doce vida, me conte um pouco, por que você não me diz nada mais? É que ela fez essa pergunta para Jesus. Então Jesus, vendo ali naquela situação que ele estava, né? Ele ficava no silêncio, né? Assim como aconteceu na paixão, ele também ficava no silêncio. Ele suportou a dor no silêncio, né? Isso é um grande exemplo que ele deixa para cada um de nós, que diante dos nossos sofrimentos nós devemos ficar, né? Suportar como ele suportou, sem reclamar, sem murmurar, né? Suportar por amor. Ele, por amor à humanidade, ele suportou, né? No silêncio, aquela dor que ele sentiu. Nunca foi seu costume esconder o seu interior de mim. Por que você não me diz mais alguma coisa? Perguntou a Luísa sobre Jesus, né? Nunca foi seu costume esconder os seus segredos de mim? Ah, vamos conversar um pouco juntos, porque assim daremos uma pequena vazão à dor e ao amor que nos oprimem. E Jesus vai dizer para Luísa: minha filha, você é o alívio das minhas dores. No entanto, saiba que nada lhe digo, porque você sempre me força a garantir que não quer que eu castigue as pessoas. Você quer se opor à minha justiça. E se eu não fizer o que você quer, sentirá muito e sinto mais por você do que por mim. Então, para evitar decepções dos dois lados, fico calado. Então, aqui Jesus, né? Ele fala para Luísa. A Luísa fazia de tudo para aliviar Jesus, né? Ela fazia de tudo para Jesus não castigar o mundo. Ela se entregava, né? Ela se entregava como vítima para reparar, de ato de reparação. E aqui ele descansa nela quando ele diz assim: você é o alívio das minhas dores, né? Ele sabe que ela, né, o amor que ela tem por ele, ela suportava, né, qualquer dor para aliviar Jesus. E tudo ela passava na frente, né? Para quê? Para que ele não viesse castigar as pessoas. Ela tinha um amor tão grande pelo ser humano, pelas pessoas, que ela fazia de tudo para Jesus não castigar, né? Ela sofria, não só ela, mas também os santos, né? Eles sofriam ali aquelas penitências, né? E eles ofereciam em ato de reparação pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Quer dizer, não pensava só no eu, né? Mas pensava no próximo, no amor ao próximo, né? De querer sofrer para salvar o irmão. Então isso é muito importante, né? Da parte da Luísa, quando ela, né, se entrega dessa forma, de querer ver o lado do outro, não querer ver o outro indo para o inferno, né? Não querer ver o outro ficar no pecado. Ela se entregava em sofrimento. E com isso Jesus ficava aliviado, né? Porque o amor dela era tão grande que Jesus se sentia aliviado, né, do fato de ela de querer carregar a cruz, para que ele não viesse castigar as almas, né? Ele disse: você quer se opor à minha justiça? Se eu não fizer o que você quer, sentirá muito e sinto mais por você do que por mim. Então, para evitar decepções dos dois lados, fico calado, né? Aí a Luísa vai dizer: meu bom Jesus, você esqueceu quanto você sofre depois de ter usado a justiça? Que ver você sofrer nas mesmas criaturas é isso que me faz mais prudente do que nunca para forçá-lo a não punir as pessoas. Então é igual eu estou falando, né? Para não punir as pessoas, ela se entregava a Jesus em ato de reparação. E muitas das vezes, nós, né,
queremos ver só o nosso lado, que os outros se dane, né? Queremos, e se eu salvar, os outros que se dane. Vou rezar pela minha salvação. Tô nem aí para ninguém. Então a gente não pode pensar assim, né? A gente não pode querer pensar só querer nos salvar, mas também olhar para o outro. Rezar pelo irmão que está precisando de oração na divina vontade, né? Para que ele também consiga a salvação. Nossa Senhora, nas suas aparições em La Salette, ela disse, né, que rezasse pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. Nossa Senhora em Fátima também, ela disse que rezasse o terço, o rosário, né, pela conversão dos pecadores, porque muitas almas iam para o inferno porque não tinha ninguém que rezasse por elas e nem fizesse penitência, né? Então, se as pessoas começarem a se entregar a Jesus como almas expiatórias para reparar os pecados do mundo pela salvação das almas, com certeza muitas almas sairão das garras de Satanás. Se nós seguirmos o exemplo de amor ao próximo como a Luísa, né? Ela lutava ali, ela sofria, preferia sofrer dor do que ver um indo para o inferno, com certeza o mundo seria outro. Com certeza não teria muita gente que ia se perder, né? Pelo fato de ter amor ao próximo, em querer, né, espiar os pecados do mundo, né, em querer preocupar com o próximo, né? E isso é um ato de caridade também. E então, vendo essas mesmas criaturas se voltando contra você com tantas víboras, é que a Luísa falando, envenenadas, quase como se estivesse ao seu alcance tirar a sua vida, porque se vêem sobre seus flagelos. Irritam sua justiça. Não me dá coragem de dizer o fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, né? A gente vê que Jesus é ultrajado, ele é renovado a sua paixão de todas as formas. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo hoje, né? Tanta profanação, né? Tanta profanação aí, principalmente os abusos dos sacramentos, os abusos sacramentais, as igrejas sendo saqueadas, como Nossa Senhora disse em La Salette, né, que as igrejas seriam saqueadas, profanadas, e a gente vê as pessoas entrando dentro da igreja, pegando as imagens, quebrando, pegando as hóstias, né, o sacrário, jogando no chão. Isso é um grande abuso aos sacramentos, e isso crava espadas de dores no coração de Jesus. E quem vai tirar essas espadas de dores, esses espinhos de dores no coração de Jesus? É nós, filhos da divina vontade, né? Oferecer como vítima expiatória, como a Luísa fez, para reparar Jesus por essas ofensas. Nós sabemos que a hóstia sagrada é o corpo presente, né, de Jesus, é vida, né, alma e divindade, corpo e sangue de Jesus presente ali naquela hóstia, para nós, né? E hoje, quantas as vezes que é profanada pelo fato de não ter o respeito para o corpo de Jesus, pelo fato de pegar com as mãos sujas, né? Pelo fato de fazer, né, sacrilégio com o corpo de Cristo. Hoje, no mundo atual que nós estamos vivendo hoje, a gente vê, né, quando se dá o corpo de Cristo na mão, corre o risco de alguém pegar e levar para um lugar, né, e fazer missa negra, fazer sacrilégio com o corpo de Cristo. Por isso que é importante a gente sempre receber na boca, né? Porque ali coloca na língua, né, a gente já engole, coloca nas mãos, às vezes fica aquelas pequenas partículas na mão e acaba caindo no chão. Depois pisa em cima dessas pequenas partículas e Jesus é profanado, né? Porque cada partícula que cai da hóstia é um pedacinho de Jesus. Então, quando nós recebemos na boca, né, não tem como cair no chão partículas. E na mão é alvo fácil para aquelas pessoas que querem fazer missa negra com o corpo de Cristo. Nós sabemos que existe isso. A profanação, os abusos dos sacramentos. E a hóstia, nós temos que ter o respeito, né? Porque é Jesus presente ali, corpo, alma e divindade. Prosseguindo. Ele diz: minha justiça não pode passar mais. Sinto-me magoado por todos, pelos padres,
pelos devotos, pelos seculares, protestantes e pagãos, né? Especialmente pelo abuso dos sacramentos, aqueles que não se importam com eles, com os sacramentos, acrescentando escárnios, e aqueles que não atendê-los formam conversas de prazer, e aqueles que não estão satisfeitos com o que fazem, seus caprichos por isso me ofendem. A gente vê nas igrejas, né, a falta de amor para com Jesus sacramentado. Já a gente vê, em muitas igrejas já não tem mais o sacrário no centro, já colocou o sacrário do lado, né, até em quartos escuros. Às vezes a pessoa chega dentro da igreja, que ajoelha ali, que direciona os seus olhos ao altar. Cadê o sacrário? Né? Tá de lado, tá em quartos escuros. Mas nós devemos se tornar almas expiatórias como a Luísa fez, né? Na intenção de reparar Jesus por esses sofrimentos, dos abusos dos sacramentos, né? Quantas e quantas vezes Jesus não é abusado, né? Nas igrejas, como eu disse, o sacrário de lado, a falta de respeito para com Jesus dentro da igreja, né? Nas missas também. Hoje as missas hoje, né, um barulho, pula demais, grita demais. A gente vê que tudo isso aí ofende a Jesus, né? Ele não é surdo. Que a gente vê realmente nas igrejas muitos, né, às vezes toca muito alto, muita bateria, muito barulho e faz, né, transforma a missa em algo, vamos dizer assim, parecendo um show. E isso ofende a Jesus. Porque muitos vão ali na intenção de agradar os outros, não de fazer a vontade divina, não de fazer a vontade de Deus, né? E tudo isso ofende a Jesus, são abusos a Jesus. E nós, como filhos da divina vontade, devemos reparar por esses abusos, por esse desrespeito, né? Muitos sacerdotes hoje já não têm fé, né? Eu não estou falando mal dos sacerdotes, eu estou dizendo que nós devemos rezar por eles para que eles venham encontrar, né, a misericórdia de Jesus na divina vontade. Mas, como Nossa Senhora disse na Salete, né? Isso é profecias, está se cumprindo. Ela disse que os sacerdotes, muitos perderiam a fé. Então esse é o tempo. E se é profecia, vai se cumprir, já está se cumprindo. E é permissão de Deus, né, que aconteça, porque está escrito. Ele disse que tudo que tiver escrito, né, vai acontecer. Então nós, como filhos da divina vontade, devemos reparar Jesus por esses abusos sacramentais, né, pela falta de respeito com Jesus. Não devemos criticar e nem julgar e nem ser juiz, é claro, mas nós devemos orientar, né, rezar para que as pessoas venham entender a verdade, para que elas não fiquem, né, causando espinhos. Nós, pecadores, causamos espinhos agudos no coração de Jesus. Padres, sacerdotes, bispos, quando eles desobedecem, eles causam espadas dolorosas no coração de Jesus. Como ele disse, né, acrescentando escárnios, e aqueles que, ao atendê-los, formam conversas de prazer, e aqueles que não estão satisfeitos com o que fazem, seus caprichos por isso me ofendem. Está aí, né? Como eu acabei de dizer. Oh, quão rasgado está meu coração ao ver os sacramentos reduzidos como aquelas pinturas pintadas ou como aquelas estátuas de pedra que parecem vivas, operando de longe, mas é feito para se aproximar delas e começar a descobrir o engano. Então você faz para tocá-los, e o que é? Então você faz para tocá-los, e o que é? Carta, pedra, madeira, objetos inanimados. E aqui isso permanece, completamente desiludido. Tais são os sacramentos reduzidos na maior parte. Não há nada além de aparência apenas, né? Ou batizados por aparência e estatutos.
Eucaristia por aparência, estatutos, matrimônio por aparência, estatutos, ordem por aparência, estatutos, confissão por aparência, estatutos, né? Confirmação por aparência. Então, são os sacramentos, como diz, né? Que ele fala aqui. E aquele que permanece mais bruto do que líquidos, e então o espírito te interesse que reina nos religiosos, é algo de ser lamentado. Padres e diáconos que cobram, ganham vantagens por amizades interesseiras com governantes, juízes, pessoas abastardas que dão boas ofertas, né? Então isso aqui é tudo abuso sacramentais, né? Que aqui é acometido a Jesus, como ele disse, né? Que cobram, né? Os diáconos, padres que ganham vantagem, né? Que têm interesse, muitos têm interesse mais pelo dinheiro, de querer ganhar dinheiro. E não é bem assim que funciona, né? Você não acha que todos são olhos onde há um dinheiro? Aqui, você não acha que todos são olhos onde há um dinheiro muito vil, a ponto de degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, eles não têm mãos, nem pés para se mover um pouco. Então aqui, né, quando é pra gente, né, pobre, não facilitam nada, não tem pressa, ou até empurram para outros, né? Muitas vezes a pessoa ali precisando de alguma ajuda, alguma coisa, né, não ajuda. Mas se outro, né, pedir por interesse, por dinheiro, já tem, né, já quer ajudar, né, mas pensando no interesse, né, do dinheiro. E isso é ofensa a Jesus, né, a gente querer, né, ter só pensar no bem material, do querer ter o dinheiro, né, e não olhar para as pessoas mais fracas, né, não agir com humildade, com simplicidade. Esse espírito de interesse os enche tanto o seu interior que transborda para fora a ponto de se sentir o mesmo secular. Pagãos ou protestantes, escandalizados por eles mesmos, eles provocam uma causa que não se acredita mais em suas palavras. Quando vemos, né, pessoas que saíram da igreja ou falam muito mal dos comportamentos dos padres religiosos e pessoas da igreja. Muitas das vezes as pessoas saem da igreja. Porque o padre, eu não vou com a cara do padre, né? Eu não vou com a cara desse bispo. Esse bispo não me agrada, esse padre não me agrada, e acaba saindo da igreja. E não é bem assim. Nós não devemos largar a igreja que Jesus deixou, né? Porque na verdade, né, nós todos somos igrejas. E não é por causa, né, de um defeito, de alguma coisa que a gente tem que, né, abandonar, né? Devemos pensar nisso. E muitas das vezes, né, nós temos que parar e pensar que antes de sermos igreja, né, antes de irmos para a igreja, nós devemos ser igreja. Porque não adianta você ir para a igreja, né, se você não é igreja, se você não é uma pessoa que agrada a Jesus, que faz tudo para agradar a Jesus, que faz a caridade, que tem amor ao próximo, que faz a vontade divina, que faz a vontade de Deus. Primeiro nós temos que ser igreja, fazer a vontade de Deus, fazer tudo do agrado de Deus, né? Porque não adianta você participar da missa se você não faz o que você reza, não faz o que está escrito, não obedece os 10 mandamentos, né? Então eu penso assim, que essas pessoas que abandonam a igreja porque padre falou isso, porque padre falou aquilo, né? Eu penso assim, que não tem amor a Deus, né? Não tem amor. Se está acontecendo algum problema, né, nós devemos tornar almas expiatórias, como a Luísa fez, de reparar Jesus por aquele problema. Mas não sair da igreja e querer ir para outra religião. Querer ir para protestante, para outra igreja universal, pentecostal, outra igreja evangélica. Quando as pessoas que não saem da igreja católica, porque não foi com a cara do padre, não foi com a cara do bispo, para, né, ir para outras igrejas protestantes. Então, assim, devemos ter um discernimento sobre isso, né?
Ah, sim, Jesus diz, ninguém me salva, existem aqueles que me ofendem diretamente e que, sendo capaz de evitar tantos danos, não se importa em fazê-lo para que eu não tenha ninguém a quem recorrer. Olha aí, né? Mas eu os castigarei para torná-los incapacitados e a quem destruirei perfeitamente. Eles irão tão longe que as igrejas desertas permanecerão sem ter quem administre os sacramentos. Aconteceu realmente, né? Na Europa, muitas igrejas foram abandonadas, vendidas, se tornaram cinemas, museus e coisa pior. Então tá aí, né? Então assim, a gente vê que nós estamos no mundo de hoje, né? Acontecendo muitas catástrofes, muitos acontecimentos, porque não tem amor, né, a Jesus sacramentado, né? Não obedece a Jesus. E às vezes Deus permite que isso aconteça para dar uma chacoalhada nas pessoas, né? Para acordar, para ver que realmente nós devemos buscar Jesus o quanto há tempo. Porque o mundo está demais, né? Muita coisa que está acontecendo, né? Muitas profanações, sacrilégios são cometidos dentro da igreja. E os padres, eles ficam calados. A gente não vê os padres se manifestando. Poucos padres que têm a coragem de colocar a boca no trombone e se manifestar. Aqueles que têm essa coragem são perseguidos, excomungados. Né? Aquele padre lá, o Rodrigo Maria, né? Eu acho que ele foi expulso da igreja ou foi excomungado, alguma coisa assim. Eu sei que ele saiu da igreja, não está mais celebrando. Por quê? Porque ele falava a verdade. Porque ele tinha coragem de falar a verdade. Colocava a boca no trombone. Então, nas mensagens Nossa Senhora, ela disse que os padres verdadeiros, os corajosos, iam ser perseguidos pela própria igreja. Então, assim, nós devemos oferecer, como a Luísa, né, almas expiatórias na intenção de reparar esses abusos de Jesus que acontecem com Jesus dentro da igreja. Oferecer as nossas orações na divina vontade na intenção de reparar Jesus por esses abusos, por essa falta de obediência, né? Pela perca da fé dos sacerdotes, não criticar eles, é claro, mas rezar por eles. Pedir a Jesus que tenha misericórdia deles, que toque no coração deles para que eles acordem o quanto antes, para que eles venham conhecer a Deus, buscar a Deus, acreditar em Deus, na divina vontade o quanto antes. E nós, como cristãos, né, leigos, devemos rezar por eles, porque eles são os filhos prediletos da Virgem Maria. Os sacerdotes, nós devemos rezar para que eles acordem e que não fica calado, né, compactuando com os erros, mas que acorde para a verdade. Então, seguindo, interrompendo o que disse, todo assustado, eu disse, a Luísa falando: Senhor, o que você está dizendo? Se existem pessoas que abusam dos sacramentos, há tantos bons filhos que recebem com devida disposição e sofrem muito se não as recebem. Isso mesmo. Quantas pessoas que não sofrem pelo fato de não seguir o correto, né? A Igreja Católica, pelo fato de não seguir, né? Como Deus deixou, né? A hóstia sagrada mesmo é um sacramento. Se dava na boca, de joelho. Hoje praticamente não existe isso mais, né? Tudo mudado. Mas nós não devemos ficar criticando nem julgando. Nós devemos se tornar almas expiatórias na intenção de reparar esses erros, esses abusos. E as pessoas que temem a Deus se sentem, né, triste, afligida quando vê essa situação. Porque Jesus chora. Ele é cravado espinhos na cabeça dele, a sua cruz, né, pesada, pesa cada vez mais quando isso acontece, abusos dos sacramentos, a falta de respeito, né? Então é isso que nós devemos, né, pensar, e nas nossas orações na divina vontade, em reparar Jesus por isso. E ele disse, quando a Luísa disse aqui, né, ele falou assim: muito pouco é o número desses, e então o castigo desses por não poder recebê-los, terá êxito em minha reparação, e serão vítimas daquelas que abusam. Por isso nós devemos falar a verdade, né? Nós devemos ficar omitindo.
Às vezes a gente vê o erro e fica calado, né? Com medo de ser excomungado, com medo de ser perseguido, com medo de ser criticado. Aí a Luísa, quem pode dizer como fiquei impressionada com essa conversa com Jesus, com o abençoado Jesus? Mas espero que ele queira ceder a sua infinita misericórdia. Tá aí, né? Como eu falei. A Luísa, ela ficou muito, né, impressionada por essa situação que Jesus disse para ela. Mas o que ela diz? Espero que ele queira ceder a sua infinita misericórdia. Assim também somos nós. Não devemos criticar e nem julgar, mas nós esperamos que Jesus derrame a sua misericórdia sobre os sacerdotes e bispos, né, que deixam que isso aconteça dentro da igreja. E para que a misericórdia de Jesus venha acontecer sobre, né, os sacerdotes, os leigos, as pessoas que cometem isso, é claro, nós devemos pedir nas nossas orações a divina vontade por eles, né? Na intenção de reparar os erros que eles fazem. Amém? Salve Maria, Fiat, Fiat, Fiat.